Paraxá da semana é a Paraxá Va'ethanan. Está em Deuteronômio capítulo 3, verso 23, ao capítulo 7, verso 11. A Haftará está em Isaías 40, verso 1 ao verso 26. A Brit Hadashá em Marcos, capítulo 12, verso 28 a 34. E Salmos de número 90. A Paraxá de hoje é a Paraxá Va'ethanan, né? E esse é chamado também de Shabat do consolo, né? Vamos orar nessa hora. Eterno, nós te somos gratos, Senhor, porque até aqui tu tens sido conosco, tem nos abençoado, tem nos dado aquilo que nós necessitamos de instrução, de correção, e vemos nisso o teu amor, Senhor. Pedimos que nesse Shabat, Senhor, nós possamos aprender um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais da Tua Palavra, para colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor, e sermos luz para outras pessoas também, que elas possam aprender um pouco de Ti e encontrar a verdade, Senhor. A Tua Palavra é a verdade. Eterno, pedimos pelos parentes de nossos irmãos que estão acometidos de Covid, que Tu possas agir, Senhor, te pedimos com misericórdia nessas vidas, Senhor. Nós não conhecemos os Teus desígnios, nós não sabemos os Teus planos nesse sentido, Senhor, mas temos que pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Dai-nos um Shabat de paz, dai-nos um Shabat, Senhor, com a plena consciência, Senhor, de quem somos, do que queremos, do que precisamos mudar, para que nossas vidas possam, Senhor, ser uma bênção aonde estivermos, Senhor, possamos levar a Tua luz para aqueles que mais necessitam. Abençoe nossa comunidade, os irmãos, Senhor, aqueles que porventura não podem participar dessa reunião via virtual por Skype. Abençoe-os aonde eles estiverem, Senhor, guardando-os, protegendo-os, e que nós possamos, Senhor, aprender e sairmos, Senhor, mais unidos, mais fortes desse momento de pandemia que assola o mundo, Senhor. Sabemos que nada foge ao Teu controle, nada foge à Tua vontade, nada foge, Senhor, aos Teus olhos. Tudo está patente perante Ti, Senhor. Como diz as Escrituras, para onde fugiremos, né, para onde nos esconderemos da Tua presença, é impossível, Senhor. Por mais alto monte ou por mais profundo abismo, ali Tu também estás. Tu tens o controle e sabes de todas as coisas, Senhor. Por isso nós nos colocamos humildemente debaixo da Tua direção, Senhor, para que Tu possas guiar nossos passos, guiar nossas vidas. Que a Tua Ruach HaKodesh esteja, Senhor, sempre falando aos nossos corações, nos instruindo, nos admoestando, nos ajudando, Senhor, nessa jornada aqui na terra. Seja com cada um de nós, de acordo com a Tua vontade, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nessa Paraxá, nós temos muitas instruções, né? Como eu falei, é Shabat do consolo, chamado de Shabat Nahamo, né? Nos mostra que todo o objetivo da destruição e da Galut é servir apenas de preparação, mesmo que passageira, para a nossa elevação e para a nossa salvação, e que transformará a maior tristeza que vivemos nesse momento na maior alegria no futuro breve, se assim o Eterno permitir. O profeta Isaías viveu entre o ano 700 antes de Mashiach e 681 antes de Mashiach, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, sendo contemporâneo à destruição de Samaria pela Síria e a resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Sanequeribe,
que sitiou a cidade com um exército de 185.000 assírios no ano 701 a.C. de Mashiach. A Haftará dessa passagem, né, que é lido após a leitura da Torá, e aí eu aconselho que vocês façam em casa, durante o dia de Shabat, a leitura do livro de Isaías, dessa semana inicia-se com as palavras Nahamo. Nahamo Ami, consolem-se, consolem-se, meu povo. O Eterno, através do profeta, nos dá um duplo consolo. Nahamo, Nahamo, pela destruição e do templo e pela Galut. Na paraxá de hoje nós temos uma quantidade muito grande de temas, né? Por favor, fechem os microfones. Moshe, ele pede ao Eterno para entrar na terra, mais uma vez. Ele exorta o povo, Moshe, a obedecer a Torá, né? O Eterno exorta o povo a obedecer a Torá e não aumentar, nem subtrair os mandamentos de Hashem, as suas mitzvot. Ele fala sobre o exílio que viverão se abandonarem a Torá. É designada 3 cidades de refúgio à margem do rio Jordão. No capítulo 5 é repetido os 10 pronunciamentos. É ensinado o primeiro parágrafo do Shema. Nos é advertido sobre as ciladas da prosperidade. Ordena que ensinemos a nossos filhos sobre o êxodo do Egito. E a porção encerra com alguns mandamentos e alguns avisos para o povo. Ou seja, é uma paraxá com muitos temas, e existem mais temas dentro aqui ainda, que nós podemos até elencar, mas esses são os mais perceptíveis nessa paraxá. No capítulo 3, né, Moshe, capítulo 3, na paraxá de hoje, Moshe também diz assim, né, também eu pedi graça ao Eterno, no mesmo tempo dizendo, Senhor, Deus, já começastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Esse versículo 23 ao versículo 25 de Deuteronômio. E é com esse primeiro versículo que nós começamos, né, damos nome nessa paraxá. Vaet Hanan, roguei. Eu acho bem interessante nós percebemos que, por mais que Moshe já tivesse recebido do Eterno, né, o aviso de que ele não entraria, né, nessa boa terra, né, Moshe, por mais um momento, ele tenta, né, pedir ao Eterno que haja misericórdia por parte dele, né? E essa palavra Hanan tem um significado muito interessante, Vaet Hanan, e eu, né, e pedi, roguei a Hashem, né? Essa palavra Hanan significa me perdoa, né, me anistia, ou seja, não leve em consideração, né, apiede-se de mim, tenha misericórdia, né, me favoreça nessa hora, né, me doe da tua misericórdia, ou seja, é uma palavra, né, que está pedindo alguma coisa que a gente não merece, reconhecendo que nós não merecemos aquilo, mas nós estamos clamando a Hashem por aquilo, pelo perdão dele, né, pelo favor dele nesse momento, né. Então, quando vocês enxergarem essas palavras Hanan, essa palavra Hanan, entenda que é algo que a gente não merece, a gente não é merecedor disso,
mas nós estamos clamando, nós estamos rogando, nós estamos pedindo a Hashem que tenha misericórdia nessa hora e que nos conceda, né, essa graça. E aí no verso 26 ao 28, o Eterno diz assim, né? Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. O Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisa, e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Aqui tem um fato interessante, né? Nós devemos nos perguntar por que o Eterno se indignou muito, né, contra Moshe. E aí a gente tem que entender se essa argumentação de Moshe ela está fazendo sentido dentro dessa estrutura, né? Aqui diz que o Eterno se indignou contra Moshe por causa do povo, né? Se nós lembrarmos do fato, né, esse aqui é o fato das águas de Merivá, onde Moshe deveria falar à rocha, né, e não bater na rocha, e Moshe se irrita naquele momento contra o povo, e ao invés de falar a rocha, ele bate, né, a rocha. O maravilhoso é que a Torá nos ensina e nos mostra não só os grandes feitos desses homens maravilhosos, mas nos mostra também a humanidade desses homens, nos mostra os erros destes homens, para que nós possamos também aprender com isso, né? O Eterno é tão maravilhoso que permite que com isso a gente não venha a idolatrar nenhum deles, né? Não venha achar que são pessoas perfeitas, que são pessoas que nunca erraram, que nunca cometeram algum deslize. Nesse versículo aqui, por exemplo, né, diz que o Eterno se indignou muito com Moshe por causa do povo. Eu diria que faltou a Moshe o reconhecimento de que o Eterno se indignou muito contra Moshe porque Moshe inverteu a ordem das coisas. Apesar do povo, né, Moshe deveria ter feito o que o Eterno o orientou. Fale à rocha, e dela jorrará água, e assim você me santificará. Mas, pelas circunstâncias que estavam naquele momento, Moshe inverte as ordens de Hashem, e com isso o Eterno se indigna muito contra Moshe, porque Moshe não santificou o Eterno naquele momento. Isso mostra a importância de nós seguirmos as orientações de Hashem da maneira que ele nos ensina. Não da maneira que eu acho que é. Não da maneira que um grupo pequeno de pessoas acaba por criar uma novidade. Mas nós devemos nos ater, como diz mesmo essa passagem da Parashá, nós não podemos diminuir nem aumentar, ou seja, nós não podemos alterar aquilo que o Eterno falou e que nós devemos cumprir. Então, neste momento, e a gente vai ver duas passagens mais na frente, onde eu penso que se Moshe reconhecesse o erro dele nessa hora, ao invés de apontar o povo, né, eu acho que Moshe ganharia pontos com Hashem, digamos assim. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 13, Davi, nesse momento, fala a Natã. Ele diz, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Lá em 2 Samuel 24:10, né,
Pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, né, de feito o censo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Eu penso que naquele momento, né, ao invés de Moshe culpar o povo, Moshe poderia ter tido uma atitude como Davi. E muitas vezes para nós é muito mais fácil culparmos o outro também, ao invés de assumirmos os nossos erros e as nossas falhas. É muito fácil a gente querer justificar aquilo que fizemos de errado, tentando dar uma resposta. Mas o melhor é reconhecermos se erramos e, se erramos, pedirmos perdão, ao invés de apontar um terceiro como culpado. Isso mostra que é uma tendência do ser humano desde o Jardim do Éden, né? Quando Adão fala que pecou por causa da mulher e a mulher pecou por causa da serpente. Nós temos que aprender a ter essa humildade que Davi tinha. E eu acho que por isso também Davi sempre, nesse relacionamento com Hashem, mostrava essa humildade, ser um homem segundo o coração de Hashem, né? Alguém que reconhece os seus erros, alguém que procura melhorar a cada momento, que procura não ferir os mandamentos de Hashem. E assim devemos ser nós em nossas vidas diárias, né? Procurarmos reconhecer aquilo que estamos errando e buscarmos o perdão, o arrependimento, né? Buscarmos viver uma vida reta. Lá em 1 Samuel 13, de 11 a 14, diz, né? É o caso de Saul. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filhos sobre mim em Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ou seja, aqui é o que muitas vezes nós cometemos, né? Nós ficamos com vergonha, nós não oramos a Hashem, nós não pedimos uma orientação e saímos fazendo a coisa da maneira que a gente acha que é. Né? Ou seja, Saul falou, olha, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocaustos. Saí fazendo algo que eu achava que deveria ser dessa maneira. Então, Samuel diz que ele procedeu neciamente. Por quê? Porque ele não guardou o mandamento que o Senhor havia dado, havia ordenado, né? Então, muitas vezes nós erramos nesse sentido, queremos fazer as coisas da nossa maneira, com a nossa mente, com o nosso achismo, né? Achando que assim vamos agradar a Hashem, fazendo algum tipo de holocausto, de sacrifícios, né? E o Eterno não pediu nada disso. O Eterno não pediu para a gente subir um monte de 2.000 metros de altura de joelho. Não, mas eu vou fazer um sacrifício achando que eu vou agradar a Hashem. O Eterno não ordenou isso para ti. Eu vou fazer um jejum de 2 meses, de 30 dias, de 15 dias. O Eterno te pediu isso? Você nem buscou a Hashem e sai fazendo de sua maneira as coisas? A gente vê quando os espias, né, o Eterno fala para os espias, olha, subam, tomem a terra é de vocês. E os espias não vão. Depois que deu aquele problema, que o Eterno julgou e falou que o povo iria andar no deserto, o povo falou assim, não, agora a gente vai subir e tomar a terra. Falou, o Eterno não mandou mais isso. O Eterno já falou que não estará com vocês, serão derrotados. Não subam. E as pessoas foram, quiseram fazer na sua maneira, do jeito que eles achavam que era. E assim, meus irmãos, nós temos que aprender a nos movermos se a nuvem se mover, como o povo no deserto. A hora de levantar o acampamento era a hora que a nuvem levantava, a hora de pousar, assentar o acampamento era na hora que a nuvem pousava.
Nós devemos abrir mão deste controle que nós, às vezes, não queremos ceder a Hashem. O Eterno conhece o nosso futuro, o Eterno conhece o nosso presente, conhece o nosso passado, nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que é melhor para nós, ele já deixou as suas orientações na Torá, nas Escrituras. O que nós devemos fazer é seguir. Não fazer conforme eu acho, conforme eu sonhei, conforme um anjo me disse. Se aparecer qualquer anjo, qualquer ser e trouxer outro evangelho que não seja o que nós já conhecemos, que seja anátema. E aí disse, né? Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós devemos guardar o que o Eterno tem nos ordenado, já nos ordenou na Torá. Guardar significa viver, ter o cuidado de cumprir. Isso é o guardar. Como Moshe disse, né, voltando, que não conhecia o seu pecado. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Por vossa causa? Ou porque Moshe agiu diferente do que o Eterno havia ordenado? Apesar do povo, apesar das circunstâncias, Moshe não poderia ter alterado o que o Eterno disse. Apesar de estar num momento de difícil com o povo, de atrito, do povo cobrando Moshe, pressionando Moshe, Moshe não poderia ter mudado o que o Eterno disse. Fale à rocha e dela jorrará água. Essa foi a instrução de Hashem. O essencial do estudo é o cumprimento dos mandamentos, dos ensinamentos. Ibn Ezra. Por que estudamos, né? Por que nos dedicamos à Torá? Para cumpri-la. E é isso que o Eterno diz no capítulo 5 dessa paraxá de hoje, no verso 1, onde ele começa a ensinar o Shema. Ele diz lá também: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: escuta, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu falo aos vossos ouvidos hoje, e o aprendereis e os guardareis para cumpri-los, para que vocês façam. Mesma coisa nesse capítulo 4, verso 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o Eterno vosso Deus, que o Eterno Deus de vossos pais vos dá. Verso 2 do capítulo 4. Não acrescentareis sobre coisa que eu vos ordeno, não diminuireis dela, para que guardeis os meus preceitos, para que guardeis os preceitos do Eterno, vosso Deus, que eu vos ordeno. Não podemos acrescentar sobre o que o Eterno falou. Não podemos modificar sobre o que o Eterno falou para mais ou para menos. Rav Shaul, né, lá em Romanos capítulo 2, verso 13, ele tinha muito claro isso, né? E ele fala: porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Deus. Ouvir a Torá não nos torna justos, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Mas os que vivem a Torá no seu dia a dia, nas suas relações, estes hão de ser justificados.
Ouvir não leva ninguém a lugar nenhum. Ser um bom ouvinte não garante nada se nós não vivermos, se nós não praticarmos no nosso dia a dia. Ve'ata Israel, Shema al el Hukim, ha-Hukim ve'el ha-Mishpatim, ou seja, ouve, né, os estatutos e os juízos. Ou seja, mesmo como nós falamos na paraxá passada, que parecia que o povo estava dando voltas ali no deserto, né, sem um sentido muito prático, nós temos que entender que esse é um momento de capacitação, um momento de preparação, um momento de aprendizado. Nós não fomos largados, abandonados, né? Mas fomos muito bem orientados e somos muito bem orientados hoje pelo Eterno a escolher o caminho da verdade, a escolher a Torá. Baruch Hashem, porque temos a Torá hoje, né? É um refrigério, podemos escutar e com isso descansar na sabedoria de Hashem. Nós não estamos à mercê como um barco à deriva, né? O Eterno nos deixou as orientações, nos deixou as direções, a direção que devemos tomar. Ele nos deixou a Torá como este guia, né? Como este professor, como este tutor que nos leva a conhecer mais a Hashem. O Eterno está comprometido com seus filhos, aconselhando, orientando permanentemente, como um pai faz ao filho. Apesar de em alguns momentos sermos rebeldes e não darmos ouvidos, acharmos que sabemos mais, mas o Eterno tem nos corrigido nesse momento, nos ensinado, nos orientado e continua a orientar a cada um de nós. Neste mundo nós temos muitas teologias, meus irmãos. Muitas teologias. E muitas delas, né, estão muito equivocadas nos seus conceitos de acordo com a Torá, em relação à Torá. E Baruch Hashem, porque chegamos à Torá, chegamos a esse oásis no meio do deserto, onde nós podemos nos alimentar todos os dias da verdade que provém de Hashem. A orientação e a liberdade não são contrárias. Muitas pessoas acham que seguir a Torá é uma escravidão, é um fardo, né? Mas muito ao contrário, seguir a Torá te torna livre, porque a verdade, como diz a palavra, que é a palavra, a verdade que é a Torá, ela vos libertará das armadilhas teológicas, das armadilhas psicológicas. Ela vai te trazer a verdade que provém de Hashem, não aquilo que as pessoas acham, que elas pensam, né? O que é ruim é ter liberdade sem uma orientação. Isso nos leva ao pecado. Isso nos leva a errarmos, porque nós iremos usar como bússola a nossa consciência e não a Torá. Nós seremos influenciados pelo meio onde estivermos e não usaremos a Torá. Isso nos leva ao pecado, a infringir as leis e os ensinamentos de Hashem. 1 Pedro 2, capítulo 16, diz assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Como livres, como servos de Deus. O servo é aquele que se curva às orientações do seu Senhor. É aquele que se mostra pronto para servir às vontades, às direções, aos ensinos do seu Senhor. Mas como livres. Não como escravos, mas porque amamos a Hashem. No verso 2 do capítulo 4, o Eterno dá uma determinação direta e muito clara a cada um de nós. Diz:
conheça os mandamentos. Mas como que o Eterno faz isso no verso 2? Ele diz lá, não acrescenteis sobre coisa que eu vos ordeno e não diminuireis dela, para que guardeis preceitos do Eterno, vosso Deus, que eu vos ordeno. Como é que você não vai aumentar e como é que você não vai diminuir se você não conhece? Se você não sabe o que o Eterno ensinou, como é que você não vai modificar o que ele ensinou? Primeiro você tem que conhecer aquilo que o Eterno está te ensinando. Ele necessita de uma dedicação ao que o Hashem falou, para que você não acrescente, para que você não diminua. Verso 3 e verso 4, devemos aprender com os relatos da Torá. Decida-se. Olha só, os vossos olhos viram o que fez o Eterno por causa de Baal-Peor, porque todo homem que seguiu a Baal-Peor destruiu o Eterno teu Deus do vosso meio. E vós que vos unistes ao Eterno vosso Deus, estáis todos vivos hoje. Nós devemos aprender com o que a Torá nos diz. O homem que seguiu a Baal-Peor foram destruídos. Os homens que se juntaram a Cora foram destruídos. Os homens que se rebelaram no meio do deserto contra Moshe foram destruídos. Aqueles que fizeram com que Arão construísse o bezerro de ouro, foram destruídos. A Torá nos dá esse relato, nos ensina. A gente tem que decidir, há uma decisão diária, a quem vamos seguir? A quem vamos servir? No verso 5 e verso 6, diz assim, vede que vos ensinei estatutos e juízos como me ordenou o Eterno, meu Deus, para que assim seja feito no meio da terra para a qual estáis vindo, para herdá-la. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, somente esta grande nação é povo sábio e entendido. Quando isso vai acontecer? Quando nós fizermos de acordo com o que o Eterno nos deu. Ele nos ensinou estatutos e juízos. No verso 6, e os guardareis e os cumprireis. Ou seja, faremos no nosso dia a dia, cumpriremos no nosso dia a dia. E isto é a vossa sabedoria. Ou seja, isso demonstrará a quem servirmos. A sabedoria e o entendimento são manifestos pela obediência. Nós só conseguimos falar sobre o fruto de uma árvore quando essa árvore dá fruto, quando o fruto é manifesto. E aí podemos dizer se o fruto é bom ou se não é bom. A sabedoria e o entendimento são a matéria-prima para que a gente possa manifestar essa obediência através de atos nas nossas vidas. E esses atos são aquilo que nós podemos olhar e falar, são bons, são ruins, estão de acordo com a Torá ou não estão de acordo com a Torá. Deuteronômio capítulo 4, verso 13 e 14, diz lá, então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 pronunciamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Então nós temos duas informações super importantes aqui. Nós temos os 10 pronunciamentos, também conhecidos como os 10 mandamentos, mas nós temos também, junto com isso, o que Moshe nos diz, olha, também o Senhor nos ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos.
Então temos os mandamentos e temos estatutos e juízos, ou seja, não são só 10 mandamentos, né, que devemos obedecer, mas devemos obedecer todos os ensinamentos que o Eterno nos deu. São bem mais que 10. E esses 10, lá no verso... alguém está com o microfone aberto, por gentileza, pode fechar? Lá no verso 5 do capítulo 5 diz, né? Estando eu naquele tempo entre o Eterno e entre vós, para vos anunciar a palavra de Hashem, porque tive medo do fogo e não subistes ao monte. Então ele disse assim, acompanhem em casa a leitura e vocês podem, sem abrir o microfone, também fazer essa leitura. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima, nos céus, e abaixo, na terra, e nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações, aos que me aborrecem. E faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam meus preceitos. Não jurarás em nome do Eterno, teu Deus, em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado, o Shabat, para santificá-lo, como te ordenou o Eterno, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do Eterno, teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu boi, teu jumento, teu animal, teu prosélito que estiver em tuas cidades, para que descansem tu, teu servo e tua serva, bem como tu. E lembrarás que servo fostes na terra do Egito, e que de lá te tirou o Eterno, teu Deus, com mão forte e com braço estendido. Portanto te ordenou o Eterno, teu Deus, para fazer o dia de sábado. Honrarás a teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Eterno, teu Deus, para que se prolonguem os seus dias e para que seja bem para ti na terra que o Eterno, teu Deus, te dá. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, e não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, e não desejarás a casa de teu próximo, nem o seu campo, seu servo, sua serva, seu boi, seu asno e tudo que seja de seu próximo. Até aqui. Estas são as palavras que falou o Eterno a toda a vossa congregação, no meio do fogo, da nuvem e das trevas, com grande voz, sem cessar. E escreveu-as sobre 2 tábuas de pedra e deu-as a mim. Então aqui nós vemos que o Eterno escreveu os 10 pronunciamentos e entregou a Moshe. E em paralelo a isso, e junto com isso, né, o Eterno também ordenou que fossem ensinados os estatutos e os juízos. E tudo isso faz parte das mitzvot. Tudo isso faz parte da Torá, dos ensinamentos do Eterno para nós, seus filhos. Nós, quando damos a brahá no sábado, né? Quando nós vamos acender as velas na sexta-feira à noite, que já é Shabat, do início do Shabat, do Kabbalah Shabat, nós falamos Shamor Vezahor, né? E não Lechadlik Nershel Shabat, ou seja, não, o Eterno não mandou acender nenhuma luz de Shabat, nenhuma vela no Shabat, nenhuma lâmpada no Shabat. Mas o Eterno mandou, nós fazemos 2 coisas em relação a Shabat. Shamor, ou seja, guarde as proibições do Shabat, não pode acender fogo, não pode fazer comércio e tal. E
Zahor, ou seja, lembre das obrigações do Shabat, que é de santificar o Shabat. Então, quando nós damos a Brahá na sexta-feira à noite, Shamor vezahor et ha-Shabat, nós estamos falando que devemos guardar e lembrar de tudo aquilo que o Eterno falou em relação ao Shabat. Aqui nós temos Moshe ensinando no capítulo 6, verso 4, né, a primeira parte do Shema, né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Né? A palavra Echad, que é a última palavra dessa frase, significa único. Por isso que em muitos momentos o Eterno fala, só existe um Deus. Não há ninguém além de mim, não há nada além de mim, não existem outros deuses além de mim. Onde o Eterno confirma, né, que somente Ele é o Todo-Poderoso. No verso 5 dessa mesma passagem, né, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, uve'chol levavecha, uve'chol nafshecha, uve'chol meudecha. E amarás ao Eterno de todo o vosso coração, de toda a vossa força, vida e de todo o vosso poder, né? De toda a vossa alma, nafshecha, mas com toda a vossa vida, com todo o seu ser e com todo o seu poder, né? Aqui está falando nesse momento que a nossa relação com Hashem não é uma relação que temos quartos secretos, que temos aspectos da nossa vida onde nós não vamos servi-lo ou não vamos amá-lo. Aqui está dizendo de um relacionamento pleno e completo com Hashem. Ou seja, nós vamos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, vida, com todo o nosso poder, com as nossas posses, ou seja, todo o nosso ser e tudo aquilo que nos pertence, nós iremos servir e amar a Hashem. E isso está, para mim, muito relacionado lá no capítulo 50 de Isaías, verso 5, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou sempre ampliar, né, esse amor ou áreas da minha vida que eu amo, que eu sirvo a Hashem, né? É através de ouvir a palavra de Hashem, é através de ouvir o que o Eterno tem a me dizer através da sua palavra e não me rebelar contra aquilo que o Eterno tem a me dizer. Aquele jovem que perguntou para Yeshua, né, o que ele faria para conseguir a vida eterna, e Yeshua vai conversando com ele, e ao final Yeshua fala assim, olha, vende tudo que você tem e me segue. Né? Ali demonstrou que havia uma área da vida daquele jovem que não estava a serviço do reino, mas a serviço de si próprio. E nós devemos abrir mão desse controle e deixar por controle como o dono desta área Hashem também. Eu entendo que Yeshua não queria que ele vendesse tudo, mas eu entendo que Yeshua quis mostrar a ele aonde estava o coração dele, que ele precisava corrigir isso na vida dele. Ele precisava colocar a ordem correta na vida dele. Primeiro, o Eterno sobre todas as coisas. Depois vêm as outras coisas, sem nenhum problema. Mas em primeiro lugar deve estar Hashem. E ali ele mostrou que em primeiro lugar na vida dele estavam as posses. Não tem nenhum problema ter posse, não tem nenhum problema ter uma condição de vida boa, ser rico, né? Não tem nenhum problema. O problema é em que lugar na sua vida isso se encontra. É o mais importante ou o mais importante é Hashem? Esse é o grande problema.
Meus irmãos, que nós possamos ter um Shabbat Shalom, Shabbat abençoado, que o Eterno possa continuar falando a cada um de nós e que possamos ter aprendido um pouco hoje, um pouquinho mais, de como servir a Hashem. Eu vou parar agora a transmissão e vou abrir para que os irmãos possam comentar.